Pronto. Isso. Então, vamos lá. O tema que eles me convidaram para falar um pouquinho aqui hoje é justamente sobre novas gerações. Eu seria uma dessas representantes, a Rafa também. Então, acho que vai ser um debate bem interessante sobre o tema. Então, para começar, eu queria trazer algumas frases de provocação para vocês. Então, como tem sido o mundo, quais são os pontos que a gente vai refletir um pouquinho aqui hoje. Então, a primeira delas, né, a gente sabe que o mundo está se transformando cada vez mais rápido, essas mudanças têm sido cada vez mais rápidas, se a gente for olhar na linha do tempo. A internet é um dos grandes combustíveis que movem essas mudanças. A pandemia que a gente está vivendo agora do Covid-19 intensificou algumas tendências que já existiam, e agora, com a chegada da geração Z no mercado de trabalho, também a gente começa a ter alguma modificação, a gente começa a ter demandas diferentes dentro do mercado de trabalho. E a gente sabe que já existem, sabido de todo mundo, que existem discrepâncias entre as gerações que convivem entre si, principalmente na maçonaria. Dito isso, como que a maçonaria fica nesse contexto todo é o que a gente vai realmente passar aqui. Então, meu objetivo é dar uma pincelada em alguns temas de mundo, de tecnologia, de pandemia, depois entrar um pouquinho quais são essas gerações, como que a gente diferencia essas gerações, e aí no final a gente vai falar um pouquinho do que fica isso de moral da história para a maçonaria em si. Então, começando aqui em termos de mundo, deixa eu ver se levanta só. Aí. Aqui a gente está realmente na era da informação, então as coisas são muito rápidas. A gente está no Brasil, a gente consegue se conectar com todo mundo. Não sei se todo mundo teve a oportunidade, mas também a gente teve a oportunidade de conversar com um irmão que estava na Bélgica, então realmente a gente está tendo essa possibilidade justamente por causa desse advento da tecnologia, da internet, da conexão, e a gente tem ficado cada vez mais próximos devido a isso. O que gera isso, aí eu trouxe alguns números para a gente se situar em como a gente está aí no mundo. Então, se a gente for pensar, nós temos hoje 2.603 milhões de usuários mensalmente ativos no Facebook. Então, a gente tem uma população muito ativa no Facebook. Se a gente pensar aqui em tempos de alcance, né, o último release que teve aqui do Pokémon GO, que é um joguinho de celular, ele atingiu 50 milhões de usuários em apenas 19 dias. Eu deixei aqui só como um lembrete que um automóvel, um veículo, que é parte da mobilidade, que é parte útil para uma pessoa, ele demorou 62 anos para atingir os mesmos 50 milhões de usuários. E a internet, por sua vez, também levou 7 anos. Então, a gente tem visto cada vez mais isso acontecer mais rápido, e a tendência é que tudo que a gente tenha de novo, de novidade, ou cresça muito rápido, ou também caia muito rápido. Então, a gente tem os dois extremos. E por último, o que eu deixei aqui também como informação é que, por minuto, a gente tem aí o lançamento de 347.222 stories no Instagram. Então, quer dizer, cada vez mais as pessoas têm compartilhado também as suas situações, as suas experiências. E aí, dito isso, a gente sabe que o mundo já estava assim, a gente já tinha essas tendências acontecendo, e aí veio a pandemia. A pandemia causou algumas mudanças nisso, mas muitas tendências foram apenas intensificadas. Então, hoje eu trouxe algumas tendências que realmente ganharam uma potência maior durante essa pandemia, e são tendências que tendem a ficar no pós-pandemia também, e que também influenciam os nossos trabalhos dentro do tempo. Então, a primeira delas é realmente a informação, igual eu disse, tem maior capilaridade dessas informações, então cada vez mais a gente vai ter acesso às informações mais rápido, e elas vão chegar a um número maior de pessoas. Depois a gente tem a mídia digital, então a gente tem um tráfego de dados que aumentou durante a pandemia aqui na América Latina em 51%, então quer dizer, as pessoas têm utilizado mais a internet, têm acessado mais a internet para tirar dúvidas, para alcançar conhecimento e para desbravar o mundo em si, né? Depois a gente passa para o comércio digital, que por causa da pandemia, isolamento, todo mundo está restrito em casa, a gente teve um aumento aqui de 34% dos e-commerces nos Estados Unidos, então a penetração de vendas da internet tem aumentado e também é uma tendência que tende a ficar aí no pós-pandemia. Depois finanças, aí aqui já englobando um pouquinho das gerações, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então as gerações mais novas foram as que sofreram maior impacto econômico devido à pandemia. Quando a gente avalia aqui a geração Y, que a gente vai entender um pouquinho melhor quais são as diferenças, 39% teve um grande impacto devido à pandemia. Na geração X, que é a anterior, a gente teve 29%, e os baby boomers, que são aí a galera de 45 até mais ou menos 60, eles tiveram um impacto menor de apenas 17%, com grandes impactos.
E também, como tendência dessa pandemia, da gente ter que trabalhar de casa, a gente está tendo essa flexibilidade no local de trabalho. Então, nos Estados Unidos já era uma tendência que estava sendo notada, a mudança das pessoas das grandes cidades para o interior, e com a pandemia isso tem se tornado mais frequente. Então, aqui eu posso, por exemplo, dar um exemplo meu pessoal. Então, eu, teoricamente, estou trabalhando em São Bernardo do Campo, mas como eu estou tendo que trabalhar de casa, eu estou em Belo Horizonte trabalhando. Então, a gente ganha essa flexibilidade e ganha esse poder de escolha de onde a gente quer morar, onde que a gente se sente melhor e tudo. Então, as tendências da pandemia vieram, a grande maioria delas vai ficar, e o que eu quero passar agora é mais ou menos a gente entender as gerações, né? Então, a gente já falou um pouquinho de mundo, a gente já falou um pouquinho da pandemia, o que, que pode ter mudado por causa da pandemia, e agora a gente entendeu um pouquinho as gerações. Eu trouxe algumas informações gerais, então, como que hoje é dividido, né? Normalmente a gente divide esses grupos geracionais devido ao contexto específico deles, então, foi um pós-guerra, eu tive um processo de recessão, eu tive um processo de estabilidade econômica, ou é uma época que teve o advento da internet. Então, a gente divide por contextos, e esses contextos vão influenciar a economia do local, ou da época. A gente vai ter influência ainda dos valores culturais e das relações interpessoais. Então, esses conjuntos de fatores é o que vão realmente delimitar aí esses grupos geracionais que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Então, passando aqui para quais são os grupos que a gente possui hoje, não, então, que a gente pode ter contato, digamos assim. Então, antes de 1946, antes da guerra, a gente tem essa geração silenciosa ou os anteriores, que é um pessoal que já está mais idoso hoje. A gente sabe que existem uma faixa etária, uma faixa da maçonaria são justamente essas pessoas, então, mas ela não vai entrar aqui na nossa discussão hoje. São realmente as pessoas que viveram durante a guerra e antes da guerra, então eles têm outro cenário de crescimento, de emancipação. Quando a gente fala aqui dos baby boomers, são justamente as pessoas que nasceram entre 46 e 64. Aqui, esses anos são aproximados e a gente também não quer estabelecer um estereótipo de cada um desses perfis, é só para realmente auxiliar a gente nessa análise das gerações e entender por que uma geração pensa diferente da outra, tá? Então, que não é, de maneira nenhuma, uma forma de encontrar um estereótipo ou de criar algum tipo de restrição para essas gerações. No caso dos baby boomers, são justamente as pessoas que nasceram pós-guerra. No Brasil, isso é um cenário que a gente remonta aí à ditadura e à repressão. Eles normalmente são identificados como as pessoas idealistas, revolucionários e coletivos, e aqui a gente teve muito o advento do trabalho. Então, foram essas pessoas que, depois do pós-guerra, tiveram que realmente colocar a mão na massa para reconstruir os países, reconstruir a economia, e isso para eles tornou para eles um valor muito grande. Então, isso aqui são as pessoas que realmente trabalham em uma empresa por muito tempo, eles querem ter essa estabilidade, eles procuram por essa estabilidade, e aí a gente tem a definição dos baby boomers. Quando a gente passa para a geração X, é a geração seguinte, então seria ali de 65 a mais ou menos 1980, a gente já está vivendo aí um processo de transição política, a gente está saindo dos regimes totalitários para a gente ter os regimes mais democráticos, e a gente tem ainda crescimento do capitalismo e da meritocracia no ambiente de trabalho, e aí eu gero uma geração, digamos assim, de materialistas, competitivos e individualistas. Aqui eu trouxe essas três características, mas novamente não é para denegrir nenhuma das gerações, é só para a gente realmente conseguir comparar uma com a outra. Nesse caso aqui, é realmente as pessoas que trabalham duro, que querem fazer o melhor de si para conseguir uma promoção no trabalho, uma melhor condição de vida. Eles são realmente ligados à parte material, então as pessoas que querem ter uma casa, querem ter um carro, eles querem ter as coisas, e eles trabalham para isso, né? Sempre no mérito, sempre com meritocracia aí por trás. Quando a gente passa para a geração Y, ou comumente chamado de millennials, que é justamente a geração que cresceu ou que teve ali, né, quando virou os 18 anos mais ou menos, na época que a gente teve o advento da internet e realmente a mudança do milênio, né, que a gente tinha sempre a dúvida se ia ter um bug do milênio em todas as máquinas, por causa da mudança de data e tudo, e realmente a gente passou por esse medo, então essa é a geração que cresceu nesse período. Nesse caso aqui, por causa da internet, a gente já tem uma globalização, então a gente, em curtas distâncias, a gente já viveu, passou do pós-guerra, teve a transição política, a gente já estava vivendo aqui, então, uma estabilidade econômica, e um surgimento realmente desse advento da internet que vai influenciar todas as gerações posteriores a elas.
Quais são as características principais dessas gerações? A gente pode identificar eles como os abstratos, então eles realmente são pessoas que vão ter mais pensamentos filosóficos, eles vão ser questionadores, então os reis e rainhas dos porquês, e realmente globais, porque eles têm interesse de saber, eu estou no Brasil, mas eu quero saber como está no Japão, como está na China, o que tem acontecido por lá, o que isso pode influenciar para mim, e a gente sempre tem essa ligação mais próxima por causa da internet. E a geração Z, que é a última que eu vou comentar um pouquinho com vocês hoje, é justamente a geração que já nasceu com a internet. Então, eles são os nativos digitais, eles sempre têm essa tendência de ir para a mobilidade, trabalhar com serviços, então, vamos pegar um exemplo de um automóvel, eles não vão ver mais o automóvel como um bem, mas como um meio de transporte, meio como para mobilidade, então eles vão preferir o serviço do que possuir um bem, um pouquinho diferente, por exemplo, do X, que é da geração X, que gostaria de ter esse bem. Eles são muito associados às redes sociais, então, eles têm Instagram, têm Facebook, têm WhatsApp, têm Snapchat, têm Pinterest e afins. Então, eles são muito conectados e o fluxo de informações deles é muito rápido. O que a gente pode identificar aqui é que eles têm essa identidade fluida, eles querem, né, ter a representação individual no meio da multidão, então eles querem ser notados, eles querem saber o que é de diferente deles, eles querem que as empresas identifiquem isso, que eles tenham afinidade com as marcas, com as empresas que eles consomem. Eles são os realistas, então são bastante pragmáticos, eles já estão, né, vieram da base aqui, criados pelos milênios de que a gente tem uma estabilidade econômica, mas eles também são bastante pragmáticos de realmente fazer, de planejar e executar. E são os ativistas ponderados, porque também eles foram criados pelos milênios, que eram esses questionadores. Então, eles foram aprendendo essa parte, então eles também têm essa ligação com o propósito. Depois de 2010, a gente identifica essa nova geração, que são as crianças que a gente está tendo agora, que é a geração alfa, que aí eu não vou entrar no mérito ainda, porque teoricamente ela ainda não pode entrar na maçonaria, tá bom? Então, passando um pouquinho dessa parte então a gente já se situou do que é a geração, é possível ver que somos muito diferentes um do outro, e aí a gente encontra um problema, né? Como a gente relacionar essas N gerações, porque na maçonaria, a gente vai ter a presença de todas elas juntas em uma loja, em um templo, nas cerimônias, e a gente precisa que elas conversem, né? No encontro de ontem, o Felipe comentou um pouquinho sobre isso, de que a gente tem essa intolerância, que a relação entre as gerações é complicada, que a gente pode ter até uma falta de relacionamento entre eles e tudo, e a gente tem que pensar nesse problema, né? E aí eu trouxe uma provocação aqui, que realmente o problema é que as gerações são muito diferentes entre si, então conviver com a diferença. E aí a solução, que é o que a gente acaba aprendendo em loja, o que a gente deve aplicar dentro e fora de loja, é justamente a gente exercer a empatia, então praticar a empatia, praticar a tolerância e praticar o respeito. Então, se a gente conseguir fazer essas três coisas, a gente vai conseguir sim conviver entre as gerações e ter um bom aprendizado entre elas, uma boa troca de experiências entre elas. Dito isso, eu queria entrar um pouquinho no detalhe das gerações que a gente comentou há pouco, que são essas novas, né? Então, quais seriam essas novas, que seriam a geração Y, que é a Millennials, e a Z, que é essa que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, eu trouxe alguns pontos de atenção, alguns desafios que a gente tem com a geração Y e com a geração Z, e aí eu vou comentar um pouquinho como que isso se traduz aqui em maçonaria também, né? Então, se a gente for pensar aqui as características que a gente pode identificar nessa geração Y, é justamente eles vivenciaram essa revolução da internet. Então, é uma geração que vai buscar sempre aplicar a tecnologia, vai sempre buscar novas ferramentas para facilitar o dia a dia. Então, por exemplo, vai ser essa geração que vai querer colocar um PowerPoint, vai querer colocar um data show dentro de um templo para apresentar um trabalho. Eles que vão questionar. Depois, eles vão a segunda característica, né, a gente pode destacar que hoje eles estão dispostos sempre a quebrar esses padrões impostos pela sociedade, então a gente volta à questão de questionamento. Então, eles vão se perguntar, mas por que essa reunião vai ser sempre nesse horário? Por que essa reunião vai ser sempre longa ou curta? Por que a gente não pode fazer desse jeito? Por que a gente não pode fazer daquilo? Por que eu ainda tenho ordem que é masculina? Por que eu tenho ordem que é feminina? Por que eu tenho ordem mista? Eles vão sempre questionar, né? Igual eu comentei, eles são os reis e rainhas dos porquês. É sempre aquela, como se fosse a criança que pergunta, mas por que disso, por que daquilo? Então, é justamente esse. E aqui um lado bastante positivo que a gente pode extrapolar é realmente usar essa inquietação dessa geração
como motivador. Então, sempre que tiver essas perguntas, é importante que a loja, que os irmãos estejam preparados para direcionar essas perguntas para o caminho certo de buscar essas respostas, para eles não se desmotivarem ou sentirem que não estão sendo úteis, não acharem um propósito. E a gente entra no terceiro, que é justamente essa questão de propósito. Por trás de tudo que essa geração faz, ela busca entender o porquê que ela está fazendo, encontrar um sentido lógico para aquilo que ela está fazendo, e a gente deveria fazer isso na maçonaria também. Então, aqui, o que eu diria é que a gente pode, basicamente, reforçar os ideais da maçonaria, então, a maçonaria como uma benfeitora da humanidade, trazendo sempre a busca pela liberdade, igualdade, fraternidade, e também buscando sempre, né, o bem-estar de todos os irmãos que a gente tem aqui no nosso planeta. E, por último, uma frase que um típico millennials falaria é mais importante ser feliz do que ter dinheiro. Então, realmente, essa é uma geração que não está tão preocupada em acumular, mas sim em ter experiências. Então, é uma geração que vai viajar muito, é uma geração que vai se conectar muito, é uma geração que vai buscar experiências. Então, ela vai preferir, ao invés de comprar um carro, ela vai preferir andar de Uber para conseguir ter um dinheiro, por exemplo, no final do mês, para ir fazer uma trilha no meio da natureza. Isso seria um típico comportamento dessa geração Y. Nesse caso, a maçonaria tem que entrar de uma maneira, eu diria até sutil, mas realmente prestando atenção nos rituais que nós fazemos, então executar bem os rituais para que seja uma experiência para essas pessoas e que marquem essas pessoas. Então, para elas realmente buscarem o propósito naquilo e enxergarem por que elas estão fazendo aquilo. Então, esse seria, digamos, um resuminho da geração Y. Passando para a geração Z, a gente encontra algumas outras características, então aqui eu coloquei realmente a parte de nativos digitais. Aqui entra uma dificuldade que eu acho que o irmão Felipe também comentou ontem, que é a atratividade dessas pessoas. Então, a maçonaria deveria ir para os meios digitais para realmente alcançar essas pessoas, porque do contrário a gente não vai conseguir atingi-las. É uma geração que está extremamente conectada, então a comunicação é muito rápida através de diversas plataformas. Então, ao mesmo tempo que você vai estar conversando com uma pessoa no Instagram, você vai estar conversando com o WhatsApp, você vai estar no Snapchat, você vai estar mandando uma foto do Pinterest e assim por diante. Então, eles vão ser muito rápidos. E aí, aqui, eu acho que vale um alinhamento de expectativas quando a gente entra, né, na maçonaria para não gerar frustrações, no sentido de que a gente realmente precisa entender que há um caminho de desenvolvimento, há um caminho de aprendizado, e que a gente não pode pular etapas, né? Eu não posso elevar uma pessoa a mestre sem ela ter passado a companheiro, por exemplo. Então, esse alinhamento de expectativas é importante que a gente faça no início, para não gerar uma expectativa muito grande nessas pessoas da geração Z e que elas se frustrem no final das contas e acabem abandonando a ordem que ingressaram. O terceiro seria o alto consumo de conteúdo em vídeo. Então, as últimas pesquisas que eu estava lendo falavam que as pessoas que essa geração aqui, ela gasta do seu tempo 2 horas por dia no YouTube ou em alguma plataforma de vídeos. Então, o YouTube passa a ser realmente uma fonte de informação. Essa é aquela geração que vai falar, mas eu vi um vídeo no YouTube que ensinava a fazer isso assim, assim, assado. Então, eles realmente vão atrás da informação. Essa é a geração que vai entrar na internet para pesquisar um produto e depois vai na loja física, ou mesmo vai conseguir decidir no modo virtual e não vai nem precisar ir na loja física. Então, eles são realmente muito conectados e essa parte do conteúdo em vídeo é realmente um ponto de atenção para a gente, porque hoje a gente tem alguns vídeos e tudo, mas a gente precisaria ter realmente, encontrar essas fontes confiáveis de conteúdo em vídeo, ou mesmo algumas lojas, algumas potências realmente fazerem esse trabalho de criar esse conteúdo em vídeo para assistir, para passar para essas pessoas. No nosso caso, por exemplo, hoje seria, eu diria, um bom exemplo para esse público, só que eu acredito que pela velocidade que eles têm, eles colocariam, né, a velocidade do YouTube em 2 vezes para eles conseguirem assistir um outro vídeo na sequência e não ficarem só com um. E aí, no final, aqui também, pensando que a geração Z, justamente os filhos criados pelos millennials, eles têm essa necessidade da personalização. Então, aqui, vale a pena a gente ter realmente o cuidado com as cerimônias, com os rituais, para aquilo realmente significar para a pessoa, passar um significado, ser importante e passar a mensagem, né? Eu acredito que eu ainda lembro, por exemplo, da minha iniciação como se fosse hoje, tem
6 anos que eu fui iniciada, então realmente é importante a gente trazer isso, essa mensagem, essa importância e essa experiência também para essa geração aqui que busca por isso. E por mais que a gente não consiga personalizar, né, é difícil personalizar um ritual para cada uma das pessoas, mas talvez, por exemplo, o processo de desenvolvimento dela possa ser personalizado. Então, às vezes, um irmão que ele tem mais facilidade com a internet, a gente consiga ir no caminho. Ah, o outro gosta mais de debater, então vamos fazer debates com ele. Então, essa personalização e aí realmente adaptar as diversas realidades que a gente tem também é importante para essas pessoas que estão chegando aqui na ordem. Por último, a gente falou um pouquinho de mundo, falou um pouquinho de pandemia, falou um pouquinho das gerações, e aí vem a pergunta, né? Mas dito isso tudo que eu falei, o que veio, né, para ficar na maçonaria? O que vai ficar depois que isso tudo passar? Depois que a gente tiver vacina, que a gente tiver a geração Z, toda na maçonaria, como que isso vai funcionar? E aí eu trouxe algumas provocações que eu gostaria de passar para vocês, então vamos por partes, né? Então, a primeira coisa é realmente a gente praticar a empatia, a tolerância e o respeito, porque vão sempre existir diferenças. As diferenças existem justamente para a gente ter esse aprendizado. A Rafa vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre intolerância, então ela vai me complementar aqui nesse ponto. Depois a gente passa como a gente ficou, né? Esse tempo todo, 9 meses, não sei como ficou o trabalho de vocês, mas aqui em Belo Horizonte a gente ficou com encontros virtuais, então a gente realmente vai ter essa valorização dos encontros presenciais. Então, aquelas pessoas que eu estou passando aquele tempo presencial, realmente são as pessoas que eu gostaria de estar junto. Então, a gente vai ter esse momento, eu estou indo para a loja, eu quero estar lá, eu quero participar da reunião. Então, vai ser um momento bem gostoso nesse sentido. Depois a gente traz aqui a experiência nas cerimônias, igual eu disse, para essas gerações mais novas, isso é uma parte muito importante. E aí aqui eu coloquei cerimônias por ser um momento crucial, mas eu diria também momentos de ritual. Então, realmente entender, por exemplo, na geração dos milênios, aí eu me considero uma milênio, sou uma milênio, eu fico sempre me perguntando o porquê, mas por que disso, mas por que daquilo? E quando aquilo faz sentido para mim, é como se fosse uma luz no fim do túnel, então realmente me traz uma satisfação muito grande quando eu entendo o porquê de alguma coisa ser daquela maneira. Depois a gente traz aqui uma provocação já, então aqui algumas reuniões, alguns encontros e algumas palestras virtuais, eu acredito que vão continuar sendo virtuais, então, por exemplo, a gente está tendo agora esse encontro acadêmico, e que a gente está fazendo, eu estou em Belo Horizonte, a Rafa está em Itajaí, o pessoal está no Sul, o pessoal está no Rio, então a gente consegue ter essa troca de experiências. Na nossa ordem, a gente está com uma academia de artes, é, ciências e tudo que é a Virtus Unity, que também a gente está fazendo as palestras virtuais, então está sendo uma experiência bem legal, com vários orientes, com participação de vários irmãos, e essa troca é muito importante, eu acredito que também ela veio para ficar mesmo em cenário pós-pandemia, e com o mundo acelerando cada vez mais. Depois a gente tem aqui a flexibilidade de agendas e de locais, então aquelas pessoas, né, que começaram a se mudar das cidades grandes para as pequenas, as pessoas que começaram a passar a trabalhar em casa e agora elas estão com a rotina um pouco conturbada. Então, vai exigir que a gente tenha, assim, uma flexibilidade de agenda, flexibilidade de local, talvez associar isso com essa parte virtual para a gente conseguir abranger o maior número de pessoas. Então, realmente, essa adaptabilidade, aí a gente fala um pouquinho de personalização, a gente também está associado aqui. Depois eu trouxe o acesso à informação, então a gente realmente, as informações estão disponíveis, igual o irmão Felipe falou ontem também, que até os nossos rituais já não são secretos mais, então o pesquisador pode ir atrás, pode procurar, e a gente vai ser sempre em múltiplas fontes, então ao mesmo tempo que eu vou procurar um vídeo para assistir, eu vou procurar um livro, eu vou procurar uma página da internet, eu vou procurar um grupo de debate, então esse é um lado bom de que a gente vai ter realmente informação de todos os lados e a gente pode usar. Mas aí aqui é que a gente precisa no caso das pessoas que então estão entrando, então os aprendizes, a gente orientar qual que é o caminho, o que eles entendem que seja isso, ou entendem aquilo, por exemplo, o que é uma diferença de uma ordem para outra, de um ritual para o outro. Então, essa orientação e se mostrar o caminho ainda é necessário. Depois a gente fala aqui de atração de novos membros, igual eu comentei, esses membros essa geração mais nova é realmente muito conectada, então a gente precisa ir para os meios digitais para realmente atrair esses membros, seja grupo de WhatsApp, grupo no Facebook, ter uma página no Instagram, realmente fazer postagens, fazer vídeos, igual a gente está tendo agora aqui um canal no YouTube, então realmente é ir através dessas outras maneiras para atingir esse público também que está com sede disso e que realmente tem acesso às informações através das plataformas digitais.
Depois a gente realmente trabalhar aqui com essas pessoas que são movidas a propósito, que buscam sempre uma causa, então sempre lançar esses novos desafios para eles no desenvolvimento pessoal. Então a gente comentei um pouquinho sobre mostrar esse caminho, alinhar as expectativas, mas realmente propor desafios. Olha, a gente já passou disso, vamos falar disso aqui agora, vamos mudar o foco, vamos falar em outra coisa. Até antes mesmo da gente conectar hoje, eu estava conversando com a Rafa e com o Álvaro, e a gente comentando que existem alguns tabus que a gente deveria tratar também, então aqui também entra como desafios aí para as lojas, para a gente discutir temas que não são tão discutidos, mas que deveriam estar sempre em pauta, que fazem parte do dia a dia dos irmãos, e que fazem parte desse desenvolvimento e dessa busca por conhecimento no geral. Depois, no final das contas, como a gente falou de propósito, né, a gente está falando muito de ideais, então acho que realmente é reforçar esses ideais maçônicos. A maçonaria continua trabalhando em prol da humanidade, continua buscando igualdade, liberdade, fraternidade entre os irmãos, entre os povos, então isso é o que a gente tem que reforçar e realmente ser o propósito de cada um dos irmãos. Então, cada um dos irmãos realmente buscar isso verdadeiramente no seu dia a dia, em loja e fora de loja. E por último, realmente a gente tem a quebra das barreiras, então aqui a diversidade, a gente tem essa conexão com vários mundos, vários países, a gente tem a conexão homem e mulher, a gente tem negro, a gente tem branco, a gente tem todos os povos unidos. Então a gente não tem mais essa questão de preconceito, de gênero, não deveríamos ter isso mais, então o mundo, a internet propiciou que a gente abrisse essas portas, eu acho que a pandemia também, essas discussões que tiveram na pandemia, esses últimos meses também vieram para fomentar essa diversidade. Então, a ideia aqui é justamente isso e a gente seguir com isso daqui para frente, não deixar isso parar aqui. E essas eram as minhas provocações. No fim das contas, o que eu queria passar para vocês era isso. Eu só tenho realmente uma frase para passar para vocês, que é uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein, então, como boa engenheira, sou bem associada a ele, mas aqui é uma frase que eu gosto bastante, tem relação com isso que a gente falou hoje. Então, é justamente a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, vamos sim abrir as portas, vamos recrutar essas pessoas novas, essas gerações, a gente tem muito a trocar, então as gerações mais antigas têm muito a ceder de conhecimento, as gerações novas também vêm de um mundo completamente novo. Então, essa troca, essa experiência, sempre com a prática da empatia, da tolerância, do respeito, é sempre válido para ambas as partes. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Se tiverem alguma dúvida, acho que o Álvaro vai deixar para o final as dúvidas, mas